Olá, galerinha! E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais uma aula de química, né? Pessoal, na videoaula eu mandei para vocês um pouquinho como que a gente reconhece, né? Passei uns exercícios e a gente analisou aí os exercícios e viu o que influencia lá no deslocamento do equilíbrio, né? Como eu tinha dito para vocês, são os fatores que influenciam, né? E numa questão, geralmente uma questão de Enem aí, de essas que a gente tem aí no caderno, no livro de vocês, ele vai fazer várias perguntas, né? Se eu fizesse aumentasse a concentração, ou aumentasse a temperatura, ou diminuísse a pressão, tal elemento ele ia aumentar a produção, por exemplo, da chuva ácida, né? Então, enfim, a gente fez dois exercícios lá explicando bem como que funciona isso. Bom, na aula de segunda também, pessoal, eu comecei a explicar um pouquinho sobre equilíbrio iônico, né? A gente chegou nessa parte de equilíbrio iônico, que é o quê? É o equilíbrio químico, que a gente já sabe, né? Mas através de íons. Então, a gente vai trabalhar dentro desse equilíbrio iônico com relação ao quê? Aos ácidos e bases também, e sais, que sofrem aí ionização e também sofrem uma dissociação iônica, no caso das bases e dos sais. Então a gente vai trabalhar um pouquinho mais com ácidos base, né, que são mais usados aí, e tem constantes também que calculam essa característica de ter muito ácido ou menos ácido em uma solução, ok? Então vamos lá, turma. Para começar, equilíbrio iônico, então eu coloquei aqui um exemplo de ácido, né, e um exemplo de base. Os ácidos, pessoal, lá de Arrhenius, né, a gente olhar lá na questão das reações inorgânicas que a gente viu no ano passado, funções, a gente sabe que são os ácidos, bases, sais e óxidos, né, compostos aí, feito pela teoria de Arrhenius e também de outros dois cientistas que chamam Brostow e Laurit, né? Eles fizeram aí testes aí em soluções e descobriram que ela, o quê? No caso dos ácidos, sempre vai liberar para a gente um cátion hidrônio, sempre quando ele é adicionado com água. Toda substância que é adicionada com água libera um cátion hidrônio, ele é considerado um ácido, né? Segundo Arrhenius. E toda substância que dissolvida em água, né, ela é uma base. É dissolvida em água, que me dá como ânion, o OH-, a hidroxila, ela é considerada uma base. Eles têm características diferentes e também, turma, eles têm características diferentes, sabores, questões de força ácido, força das bases, né? E são usados aí em vários produtos. Os ácidos aí sempre vai começar com hidrogênio e completado aí com hidrácidos, né? Que a gente chama que são elementos químicos sem o oxigênio, e oxiácidos, que a gente sabe que são compostos inorgânicos que têm o oxigênio na forma. Exemplo, HCl. Não tem o oxigênio, ele é um hidrácido, né? Ácido clorídrico. H2CO4, né? Ácido carbônico, já tem um oxigênio. H2SO4, que é ácido sulfúrico, tem oxigênio. Então, tanto os ácidos, os hidrácidos e os oxiácidos, eles têm força, né? Através de uma coisa que a gente mede, através do grau de ionização, ou da quanto de H+, que é dissolvido aí numa reação, que é produzido. Então, sem ácidos que são fortes e sem ácidos que são aí, vamos falar, eles são um meio termo, né? E tem ácidos que são fracos, né? Tanto que ele libera aí, seus hidrogênios são ionizáveis. Ok? Então, vamos lá. Os ácidos, pessoal, aqui eu coloquei um exemplo, o HA é bem parecido com aquele do livro,
o Ha mais a água, H2O, ele vai me dar sempre uma reação, um cátion hidrônio, H3O+, e o ânion aqui que estava com o ácido, né? Esse ânion aqui estava aqui com ácido. Então, como que é o processo, turma? O processo é, ó, esse composto de ácido, ele vai doar um H+, para quem? Para a água. Ele vai doar um H+ para a água. Se ele doar um H+ para a água, ele vai ficar com quantos? Ó? H3O+. Então, veio mais um hidrogênio. Então, eu somei com esse aqui o oxigênio e coloquei o sinalzinho de mais lá também, que é do ácido, ok? E aí a gente produziu o cátion hidrônio e também um ânion qualquer, um ânion que estava com ácido. Então sempre vai ter esse processo aí, pessoal, de o ácido doar o H+ aí para a água e formar o cátion hidrônio. Às vezes pode formar só o H+, mas na IUPAC, que é da Instituto de Química Aplicada Pura, eles consideram mais composto como mais estável, né? Porque tem uma ligação química ali, onde tem uma ligação dativa e sobra um H+, que é o que? Liberado um elétron para o ânion que está recebendo, para ele ficar estável, um ânion qualquer. Tá, a constante, pessoal, do ácido, Ka, ela é dada da seguinte forma, é igual a gente calculou as constantes de equilíbrio lá atrás. Então, a gente tem o produto vai no numerador e os reagentes vêm no denominador. Então, eu coloquei aqui, ó, o cátion hidrônio e o ânion qualquer sobre o ácido aqui embaixo, que é o Ha, que estava no reagente. Então, na relação do Ka com o numerador, pessoal, com o ácido, com o cátion, ele é proporcional, ou seja, se eu tiver um número maior aí da concentração ácida, eu tenho mais ácido na solução, ok? Lembrando que a gente está tratando de uma solução aquosa, né, pessoal? Porque ele é misturado em água. Então, quanto maior for o Ka, mais forte é o ácido, ou seja, depende do grau de ionização dos ácidos. Então, tem ácidos que vai hidrogenizar totalmente aqui, ionizar. Ou seja, os íons deles vão ficar 100%, 100% trocando íons com outro elemento químico. Então, quanto for maior o grau de ionização desses ácidos, mais forte vai ser essa constante do ácido. Então, ele influencia a constante. Quanto mais forte, mais a constante é mais alta, ok? E ao contrário também. Ok, pessoal? No caso aqui, eu coloquei uma constante, tem tabela já com esses cálculos pré-dispostos aí. O Ka, pessoal, por exemplo, do HCl do ácido clorídrico é 1 vezes 10 elevado a 9. Já o Ka, né, aqui é o HI, né, pessoal? HI. Do HI, que é do ácido iodídrico, né? Ele é 1 vezes 10 a menos 4. Então, esse ácido aqui, se a gente multiplicar, ele é muito mais forte, porque a gente sabe 10 a menos 4 é a mesma coisa de 1 sobre 10 a quarta. Então, vai ser 1 dividido por 10.000, que vai dar um número muito grande, 0,000. Se você multiplicar 1 vezes esse número, vai ficar bem pequeno, né? Porque vai ser 0,000 alguma coisa. Aqui não, 10 elevado a 9 vezes 1 vai dar um número bem maior. Então, só para vocês verem a diferença de constante. Então, o ácido clorídrico, por exemplo, ele tem uma constante de ácido bem maior do que o ácido iodídrico, tá? No caso das bases, turma, as bases sofrem o quê? O mesmo processo. Então, tem um B, um elemento, né? Aqui misturado com água, né? Uma substância que misturado com água, dissolvida em água,
ela me dá como produto, sempre que me der o OH- como ânion, né, parte negativa, ela é considerada uma base. Então aqui eu coloquei o B aquoso, mas em água líquida. Então esse H+ agora da base, da água, ela vai doar para o quê? Para esse elemento químico aqui, ó. Então esse elemento químico aqui, essa substância vai receber esse H+. Isso aí foi o estudo que Bronston e Lorentz também fez, que eles doam o quê? Em vez de doar, ficar um cátion e um ânion, eles falam que eles doam um próton. Fala que o próton é doado aí nessa transferência. Tanto ele vai, como ele volta, tanto num ácido como uma base. Então aqui vejam, aqui foi doado aqui um H+ para esse B. Então ele formou o que? BH+. Se eu liberei um H para cá, pessoal, vai sobrar só um. Aqui tem 2H, eu liberei um, fica um só. E o O. Então me forma a minha hidroxila. E essa hidroxila aí é uma base. Como que é o cálculo? A mesma coisa, pessoal. Os produtos, o numerador. E aqui o B, que é o travou um pouquinho aqui, pessoal. Então aqui, ele vem o B, vem para cá, para o denominador. E aí a gente tem a constante KB, que é a constante da base. Então, quanto maior aqui eu tiver, a base for mais forte, maior vai ser o KB. Então, as bases fortes e base fraca, a gente vê ali pelo elemento que está acompanhando a hidroxila, por exemplo. Então, quando a gente tem aqui, e a gente sabe que são da família 1A, os metais alcalinos, por exemplo. A gente pegar o lítio, sódio, potássio, né? São da família 1A, da tabela periódica. Então, todo mundo que é da família 1A são considerados bases fortes. Bases fracas da família 2A, né? E também o NH4, que é amônio, ok? Então, se a gente tiver um elemento químico aqui, ó, associado ao OH, uma dissolução, por exemplo, NaOH, por exemplo, pessoal, NaOH, todos da família 1A, que são alcalinos, metais alcalinos, eles são considerados base forte. Quando ele mistura com água, né, ele vai transferir vai separar aqui essa hidroxila, né, esse hidróxido de sódio em Na e vai dissociar, então vai ficar uma dissociação iônica. Ok, turma, aqui então é o cálculo aqui para a gente ver a constante aí de ácido e constante de base, conforme eu falei, a gente começou aí o conceito em aula. Então, sempre vai ser nessa questão de ácido-base, entre a questão de ionização, no caso dos ácidos, né, que são compostos moleculares, se ionizam, né, porque fazem ligação covalente, depois se ionizam, e também nos compostos de dissociação iônica, né, são compostos já iônicos que eles se dissociam, ok? Fazem ligação iônica aqui já as bases. Bom, depois que a gente viu isso aqui, pessoal, a gente vai ver um pouquinho essa lei aqui que tem também no livro. Logo em seguida que a gente trabalha as constantes, tem essa lei que chama Lei de Diluição de Ostwald. Mais ou menos assim o nome desse cientista aí. Que ele é um físico, né, filósofo aí, que ele pegou os seus estudos de físico-química, ele conseguiu fazer um cálculo matemático que alinha a constante de ionização com o grau de ionização do ácido. Então, ele trabalha assim para descobrir a constante e o grau de ionização do ácido, juntos, né, no mesmo cálculo. Como que dá esse cálculo, pessoal? Então, ele vê que a constante de ionização aqui é igual aqui as moléculas ionizadas, mol, pelo total de moléculas na solução. Então, eu tenho uma solução inicial que tem um X de moléculas,
algumas foram ionizadas, né? Algumas foram. Então, quem teve a ionização maior são mais fortes. Quem teve ionização menor são mais fracos. Então, vamos entender esse cálculo. Eu peguei aqui, turma, ó, essa equação aqui dos ácidos, porque numa constante de Ostwald, sempre os ácidos vão ser mais, porque eles se ionizam, né? Eles se ionizam. Então, aqui a gente vai tratar esse grau de ionização, mas dá para fazer em base também. Mas a ionização dos ácidos é maior. Então, aqui eu tenho HA, eu tenho o H com um elemento químico qualquer, né? Que faz essa ligação molecular, de molécula, mais a água, e aí a transferência de H para cá, a gente forma o cátion hidrônio mais o ânion, que era daqui do ácido, né? Esse ânion aqui, ó, vem para cá. Então, o H mais e o A vai ser o negativo, né? Então, sempre ele vem para cá, porque ele faz uma ligação aí molecular. Depois eles viram íons, ok? Então, aqui, inicial, pessoal, tem uma parte inicial, uma parte de variação e uma parte final. Nessa parte inicial, pensem que a gente tem uma concentração, um M, que é questão de concentração, máxima, né? Total. Como que é nas reações? M. Então, imagine que você pega um copo e coloca cheio de ácido. Então, ali eu tenho uma concentração de ácido. Esse ácido, eu tenho uma concentração inicial. Aqui, pessoal, a da água, que eu coloquei esse sinalzinho aqui, eu não coloquei a concentração na água, a gente não coloca, por quê, pessoal? Porque você está misturando o ácido em uma solução aquosa, e no caso a solução aquosa, a água é o solvente, né? Então imagine que solvente é o quê? Que tem maior quantidade. Soluto é o que tem menor. Então o solvente vai ter maior quantidade. Então, cada água assim que for consumida, vai ser bem pouquinho na quantidade de H2O que a gente vai ter dentro desse recipiente, porque eles são solventes. Então a gente não coloca a concentração, o M, né, da água. Pode ver que aqui ela não entra, nem no Ka, ó. Eu tenho ela aqui, mas ela não entra aqui embaixo. E nem aqui também na base, né? A água não entra. Então vamos lá, pessoal. Então no inicial eu tenho uma quantidade inicial desse ácido, a água não colocamos. E no começo não teve ionização. A partir do momento que teve a variação, a gente vai calcular o quê? A molaridade vezes o grau de ionização. Como que é a fórmula do grau de ionização? O grau de ionização é igual a moléculas ionizadas pela quantidade de mol, a quantidade de concentração total. Se a gente multiplicar aqui, a gente passa o quê? O Ki e M vezes a alfa. Então eu coloquei o M aqui, ó, essa parte aqui, turma, ó, ele faz assim, ó. Então vai ficar Ki para a gente calcular um pouquinho, calcular esse grau, essa constante de ionização, multiplicando a concentração pelo grau de ionização dos ácidos. É um pouquinho complicado, mas é concentração, ela mede concentração com grau de ionização, essa forma. Então, na variação, eu tenho o quê? A minha concentração vezes o grau de ionização. E aí ele formou aqui, turma, ó, ele formou aqui esse cálculo, né? M vezes alfa. Por quê? Então, a concentração que eu tenho vezes as moléculas que estão ionizadas tanto desse cátion hidrônio como desse ácido aqui, esse elemento químico aí que é o ânion. No próximo momento final, como que a gente vai saber o que sobra? Então, tinha um pouco, foi usado durante, e depois vamos ver quanto que sobra disso. Para a gente ver como que sobra, a gente vê, ó, M que eu tinha total, menos o M vezes alfa que foi usado. Então, eu tenho M vezes M menos M vezes alfa. Concentração total menos o que foi usado. Foi o que sobrou. E aqui, pessoal, foi produzido isso aqui. E também no final a gente tem a mesma produção, né? Se foi produzido, ele já está feito aqui. E aí, como uma reação reversível, né? Ele tanto vai reação direta como reação inversa.
Então vamos lá, como que a gente vai calcular isso aí? A gente sabe que o KI é o quê? A gente tem que pegar o produto, que a gente coloca aqui no numerador, e o reagente a gente coloca no denominador. Então coloquei M vezes alfa aqui, M vezes alfa. E aqui embaixo M menos M vezes alfa. Multiplicando aqui, pessoal, então M vezes M, M ao quadrado, alfa vezes alfa, alfa ao quadrado. Aqui, ó, M menos M vezes alfa. Que a gente fez o quê? Colocou o elemento igual em para ele ficar em evidência. Colocamos em evidência. Então é a mesma coisa de 1 vezes M dá M, não é? 1 vezes M dá M. E M vezes Y dá MY. Então é aqui, ó. A gente coloca em evidência. Então vai ficar M vezes 1 dá M, M vezes alfa vai ser M vezes alfa. Ok? Aqui, pessoal, a gente cortou, ó. Cortou aqui, ó, M ao quadrado com M, sobra um M só. Vezes o alfa ao quadrado. E no denominador, como esse aqui foi cortado, fica 1 menos alfa. Então, pessoal, esse cálculo aqui da constante de ionização, ele consegue colocar junto num cálculo matemático o grau de ionização, a constante aqui dos ácidos, com o grau de ionização deles. Então, a gente pode fazer o constante de uma base com o grau de ionização de uma base. A gente pode fazer isso aí nesse cálculo aqui que chama Lei de Diluição de Ostwald, tá? Bom, turma, isso aqui foi um geral aí para a gente tentar entender. Eu sei que é muitas formas, mas a gente, dessa forma, tenta facilitar para vocês do que ele está explicando ali também na apostila. É uma complementação aí do que a gente está fazendo. Depois a gente vai ver exercícios aí e trabalhar como que calcula essa concentração com dados, né? Com valores. Tantos mol, coloquei tantos ionizáveis, são 100 de massa total. Se foi ionizados 90, né? 90 dividido por 100, quanto que dá o grau de ionização? Depois se calcula aqui vezes a concentração. Então, tudo isso aí é físico-química, é dessa forma que a gente tenta explicar para vocês, tá bom? Obrigado aí, pessoal.